ia mandar. Ótimo. Eu Eu vi que te- você mandou mesmo. Ah, tá. Não, é que se você não tivesse recebido, eu ia mandar daí no seu WhatsApp. Não, eu ouvi mesmo que você mandou. Obrigada. Depois. Aí você já tá com ele pronto, mais ou menos? O trabalho, você fala? A apresentação aí já tudo esquematizado? Já tá. Então tá bom. Aí a gente começa aqui e depois você faz, tá bom? Foi Tá. fácil de fazer? Foi sim. Tinha bastante coisa na internet, né? Hoje em dia tem bastante. É o que mais a gente tem, né, na internet é informação sobre isso, né? Só os dados que eu deixei. Como eu fiz ontem, eu já coloquei ontem. Daí de ontem para hoje eu não atualizei, mas os dados, o cenário, né, que você tinha pedido atual. Aí tá com os dados de ontem. Tá certo. Não tem problema. Então vamos lá, ó. Então lembrando que na unidade 2 a gente viu a aula de pérfuro cortante, né? Todo o procedimento. A gente viu hemorragia, os tipos de hemorragia e o que fazer com o paciente. E a gente viu sobre queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau, tá? Até aqui foi tranquilo? Tem alguma dúvida? Não, foi bem tranquilo. Ótimo. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai começar a picadas de animais peçonhentos. Então, geralmente, né, esse é um tipo de ocorrência mais difícil, né, da gente ter na nossa prática. Mais pessoas que moram em sítio, às vezes não, né, às vezes aparece, depende da época do ano, principalmente escorpião, enfim. Mas como fisioterapeutas, é bem difícil da gente ter essa experiência com algum paciente, porque geralmente a nossa clínica tem, né, uma estrutura para não entrar, tem todo o sistema de detetização, tudo isso. Então, com o intuito de se defender, tem a capacidade de injetar os animais, né, as suas presas venenos, uma substância tóxica produzida no seu corpo, através das glândulas especializadas como os dentes ocos, aguilhões ou ferrões. Então, através de onde elas ficam, que tem armazenamento desse veneno. E os animais, na verdade, peçonhentos, é esse aqui que injetam através das suas presas o veneno. E os animais venenosos são aqueles que produzem o veneno, eles não possuem armazenado nas presas, nos ferrões, porém ele tem um envenenamento passivo, que é por meio de contato, ou por ingestão ou por compressão. Então, como é o caso de taturana, que pega pega e você acaba tendo contato, compressão, o sapo, e ingestão, que é o peixe baiacu. Então, cada um tem a sua forma de intoxicação de veneno. E aí, como que a gente previne? A gente, né, quando a gente tem esses animais expostos aí, que a gente tem uma predisposição a ter contato com eles, a gente usa a bota de cano alto, evitar manipular objetos ou transitar em locais escuros, que a gente não sabe se tem ou não, manter canil, celeiro e curral limpos, acondicionar e fechar os sacos de lixo, então saneamento básico, né? Manter o ambiente e a casa limpo e verificar roupas e sapatos antes de colocá-los, tá? Principalmente quem mora em sítio, né? Se bem que uma vez, quando eu era pequena, eu coloquei uma... Só lembrando, assim, né? Nada a ver com a aula. Mas eu, quando eu era pequena, eu coloquei um sapato com uma lagartixa dentro. Nossa, eu morro de medo de lagartixa até hoje. Mas aqui na minha rua, Até hoje. Eu moro no final da rua e tem um matagal, assim, aí direto vem escorpião aqui na minha casa. Então. Não, é perigoso mesmo. Ainda que a gente tem bicho, gato, cachorro, mas assim, direto aparece. A gente fica até com medo de picar eles também. Não, dá medo mesmo. A gente tem que sempre ficar de olho, né? Hein? Então, vamos lá, vamos começar. A gente tem os animais principais, né, que fazem esse tipo de envenenamento, seja o peçonhento ou o animal venenoso. Aí a gente vai começar pela cobra, que é um animal peçonhento.
E aí a gente tem a jararaca, a gente tem os tipos de cobras, né? Que são as venenosas e as que não são. Aí as que são a jararaca. A maioria dos casos acontece em épocas quentes e chuvosas. Geralmente, quando pica, o local fica com dor, edema e equimose, que fica roxo. Após algum tempo, pode ocorrer a formação de bolhas e até necrose do tecido atingido. Então, o veneno fica ali, né, no local, aí acontece uma falta de vascularização e ele acaba morrendo. Isso que acontece a necrose. E outra complicação pode ser até a dificuldade de coagulação do sangue e causar uma hemorragia. E as bactérias que vivem na boca do animal causam infecção na pele. Nós temos também a cascavel. Geralmente, a diferença dela é que no local da picada fica só o edema e um formigamento. E às vezes nem é possível identificar onde ela picou. Porém, ela tem alterações, tem sintomas mais sistêmicos. Então, pode acontecer paralisia do músculo da face, pitose palpebral, turvação visual, fraqueza muscular, a urina fica escura e fica com dor muscular. Tem a surucucu, que é mais comum na Mata Atlântica, da Amazônia. Ela também fica com dor, edema e equimose no local onde é picado. E após algum tempo também pode acontecer a formação de bolhas e necrose. E de efeito sistêmico, ela pode dar sudorese, náusea, vômito, diarreia, bradicardia, hipertensão, hipotensão e hemorragia. E temos também a coral, que é menos frequente. Ela possui um veneno bem tóxico, que paralisa os nervos e os músculos. Causa visão turva, paralisia muscular, queda das pálpebras e comprometimento na respiração. Então, como acomete os músculos, né, e os nervos, o coração, altera o batimento cardíaco, frequência respiratória, tudo isso. E no local não existe nenhuma manifestação importante. Então, é mais a nível de sistemas mesmo. E aí nós temos os primeiros socorros para esse tipo de ocorrência. Então, no caso de cobra, a gente não tem muito o que fazer, né? A gente tem os centros específicos, Butantan, os locais que eles pegam o soro da cobra e fabricam uma sorologia. Mas aqui no interior é uma realidade mais difícil, porém, quando o paciente chega no hospital, se tiver necessidade, eles encaminham para o centro especializado, que tem uma sorologia, que é retirada do próprio bicho que fez a picada. Porém, a gente encaminha, né, o paciente mais para o serviço de saúde mais próximo. A gente lava o local com água e sabão, não aplica nenhum tipo de torniquete, mantém a vítima em repouso e tranquila, com o membro posicionado na altura do coração. E quanto mais rápido for a aplicação desse soro, né, o tratamento, menor a chance de ter alguma complicação. Sempre é indicado a gente saber qual foi o animal, então qual o tipo de cobra. Quando a gente chega lá com essa informação, fica mais fácil de aplicar o soro mais específico para aquela cobra. Até tem gente que fala que é bom levar o animal, né, para o local, mas assim, é um pouco mais difícil. Mas a indicação é saber qual o animal foi para fazer a intervenção certa. E aí nós temos as aranhas e escorpiões. Uma das mais venenosas é a aranha marrom, que é uma aranha comum na região sul, principalmente no Paraná. Ela só pica quando ela é comprimida a pele. Por isso, os casos são enquanto as pessoas dormem ou se vestem, que aí acaba comprimindo. Entendeu? Comprime a pele, né? Ela, meio que a gente aperta e ela acaba picando. Tá. No início tem uma dor discreta, depois fica com hiperemia, depois de 12 a 24 horas o local fica roxo, esbranquiçado, e aí acontece a necrose. E de efeito sistêmico, pode causar vermelhidão em todo o corpo, febre, náusea, vômito e mal-estar. Aí, nesse caso de evoluir para necrose, se não é atendido a tempo, né?
pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes, por mais que seja uma intervenção a tempo, mas quanto mais rápido a intervenção, menos chance de ter esse risco, Entendi. tá? Mas às vezes tem uma intervenção rápida e mesmo assim evolui. Só que aí, quanto mais rápido, a gente tem uma predisposição menor. Entendi. Aí a gente tem a aranha armadeira, porque assim, o veneno, ele é tóxico, então ele vai diminuir a vascularização. Aí não vai chegar nutriente, aquela pele acaba morrendo. Então, independente se às vezes pode ser uma intervenção rápida, mas aquele efeito vai acontecer de qualquer jeito. Entendi. A gente só vai minimizar com a rapidez, né, o efeito dela. A gente tem a aranha armadeira, que ela é mais frequente quando as vítimas calçam sapatos. Geralmente quem faz limpeza em jardim ou manipula fruta, principalmente a banana. Ela apresenta dor intensa no local com edema, vermelhidão e às vezes sudorese. Grave somente em crianças. E tem também vômito, sudorese, hiper ou hipotensão, brade ou taquicardia. Temos a viúva negra. Viúva negra é rara no Brasil, porém ela existe. Tem geralmente dor e vermelhidão local e raramente acontece vômito e alteração de frequência cardíaca e pressão arterial. E aí, quando a pessoa é picada com aranha, o tratamento é voltado para controlar a dor, encaminha ao hospital para ver se tem necessidade de fazer a sorologia e também, né, para ver como estão os sinais vitais, se está estável ou não. A gente pode colocar compressa morna na região e não usar a pomada, torniquete, incisão no local. O escorpião, ele tem hábito mais noturno e pouco agressivo. O veneno ele pode afetar o sistema nervoso central, ocasionando a morte, principalmente em criança. O socorro deve ser o mais rápido possível. E, geralmente, quando a pessoa é picada, tem uma dor intensa, sensação de ardência agulhada, inflamação no local, tem aumento de frequência cardíaca, pressão arterial, suor, enjoo e dificuldade para respirar. E a gente tem 2 escorpiões, tem o marrom e o preto. O marrom, ele é menos agressivo e é o que é mais comum em áreas urbanas. Então, o que a gente vê, provavelmente o que você vê perto da sua casa, o que a gente vê na rua, geralmente é o marrom, que ele é menos agressivo. E o preto, ele é bem agressivo, mas ele é encontrado mais em áreas verdes. Então, a gente não vê tanto ele. E aí, o primeiro socorros é aplicar gelo no local, proteger a pele com pano úmido, tomar analgésicos e permanecer em repouso. E se o caso não regredir, se a pessoa tiver alguma alteração de frequência cardíaca, respiratória, a gente encaminha a vítima imediatamente para o serviço de saúde. E, se possível, levar junto o animal para fazer a sorologia também. Nós temos também as taturanas. Geralmente acontece o contato do veneno. O veneno acontece através do contato com as cerdas dela. Que aí a gente tem, né, o contato e aquele contato faz com que o veneno entre dentro da nossa pele. A dor é intensa, do tipo queimação. Pode acontecer uma vermelhidão, edema e aumento dos linfonodos. E pode até causar alteração de coagulação sanguínea, sangramento em gengiva, urina e outras regiões do corpo. Então, primeiro socorros, a gente realiza compressa de água fria ou gelo, até encaminha, né, o paciente para um serviço de saúde, se tiver efeito sistêmico. Não aplicar nenhum tipo de produto e, se possível, levar o animal para identificação. Então, aqui, ó, a gente tem o Instituto Butantan, né, que faz toda a sorologia, estudo, armazena bicho, para fazer vacina e remédio para quem tem tipo de acidente com animais peçonhentos. E aí nós temos outros hospitais. A gente tem também o Hospital Vital Brasil, que geralmente a equipe é especializada, atende todos os pacientes acidentados e presta orientação telefônica aos profissionais de saúde de todo o país. Geralmente esse hospital funciona 24 horas por dia, possui 10 leitos, só para pacientes de animais picados por pessoas, leitos para pacientes que tiveram picadas de animais peçonhentos.
certo? Uhum, Então, é certo. bem tranquilo. Então, na verdade, quando a gente tem contato, né, a gente já analisa a questão dos sinais vitais, tenta identificar qual foi o animal que provocou o acidente e encaminha para o hospital quando tem essa alteração, vai observando. Em nenhum dos casos a gente deve colocar qualquer tipo de torniquete ou pomada, punção. A gente sempre faz no máximo uma compressa morna e vai analisando os sintomas. Uhum. Vamos lá. Então, questões sobre o que eu acabei de falar. Os animais peçonhentos são os que possuem capacidade de injetar substância tóxica para se defender, os que não possuem veneno, mas atacam para se defender, não atacam as suas vítimas e só fere por esmagamento, animais que possuem glândulas especializadas como dente oco, aguilhões ou ferrões. A letra E. Ótimo, isso aí. Certo. 2. Quais são as medidas corretas para a prevenção de acidente com animal peçonhento? 1. Uso de botas. 2. Verificar o calçado antes de pôr. Não limpar a casa todos os dias. Juntar entulho. 1 e 2, letra A. Bem óbvio, né? Né? Letra A. 3. Quais as medidas que devem ser tomadas diante de uma picada de cobra? Encaminhar a vítima ao serviço de saúde mais próximo, lavar o local com água e sabão, manter a vítima em repouso e com o membro elevado, não aplicar torniquete. A letra C, todas estão certas. Ótimo, muito bem. Essa prova Certo, foi assim, alguma... tá bom. Tá bom, é. Tá fácil, né? Né? Alguma dúvida? Não, foi tranquilo. Então tá bom. Eu vou pedir agora para você abrir sua tela, daí você apresenta o trabalho, pode ser? Pode Você ser. faz isso agora. Então, Eu tá. acho que eu já habilitei ou não, ó. Eu tô mexendo aqui, você tá vendo? Não, Ah, então eu acho que eu não fiz tava, certo. agora não tô mais. Você tá vendo alguma coisa minha? Tô, sua eu tô. Minha tela. É. Deixa eu tirar a minha, será que é isso? Será que eu que tenho que habilitar? Peraí, deixa eu colocar compartilhar, área de trabalho. Ó, você tem que ir aqui, ó, nesse... Aqui, ó, na verdade. Isso. Aí, ó, agora sim. Agora apareceu? Agora apareceu. Deixa eu colocar. É aqui, né, que coloca grande. É só da F5. Como assim, grande? Ah, sim. Aí fica mais fácil. Tá vendo aí? Tô. Pode começar, então? Pode começar. Tá, então eu trabalho sobre o Covid-19, os cuidados necessários para pacientes portadores de Covid. Todo profissional que atender os pacientes com suspeita de síndrome gripal deve usar EPIs e adotar as medidas para evitar o contágio. As medidas de controle precoce. Os profissionais de saúde eles têm que estar com contenção respiratória, máscara cirúrgica, uso de luvas, óculos ou protetor facial e aventais descartáveis, lavar as mãos com frequência, limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. E os pacientes devem fornecer máscara cirúrgica, isolamento com precaução de contato em sala isolada e bem arejada. Aí, no caso, esses cuidados é para quando a pessoa chega na UBS, enfim, com esses sintomas do Covid. Uhum. Aqui. Após a identificação precoce na recepção da unidade básica de saúde de todos os casos suspeitos de síndrome gripal, deve-se fornecer máscara cirúrgica a todos os pacientes logo após reconhecimento pelo agente comunitário de saúde ou profissional responsável por receber os pacientes. Então, no caso, o paciente chegou e apresentou os sintomas e os sinais, né? Sinais e sintomas, aí é feito o isolamento do paciente
e automaticamente ele também já recebe a máscara. A pessoa deve ser conduzida para uma área separada ou para uma sala específica visando o isolamento respiratório. A sala deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado desligado. Caso não haja sala disponível na UBS para isolamento, propiciar a área externa com conforto para paciente com síndrome grupal, que tá na minha frente, que deverão ser atendidos o mais rápido possível. Orientação para o uso da máscara cirúrgica. Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e o nariz e amarre com segurança para minimizar as lacunas entre o rosto e a máscara. Então, a máscara tem que ficar bem grudada no rosto, não adianta nada ficar um espacinho que... Não adianta nada você ficar com máscara. Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la. Remova a máscara usando técnica apropriada, ou seja, não toque na frente, mas remova o laço ou o nó da parte posterior. Após a remoção, ou sempre que tocar em uma máscara usada, higiene as mãos com água e sabão ou álcool em gel, se visivelmente suja. Aqui no caso, tá como se visivelmente suja, mas é sempre bom lavar, né? Sim, com certeza. Substitua a máscara por uma nova máscara limpa e seca, assim que estiver úmida ou danificada. Não reutilize máscaras descartáveis. Descarte em local apropriado as máscaras após cada uso. Troque de máscara após atender novos pacientes. Essas daí é para aquelas máscaras descartáveis, mas também tem aquelas máscaras de tecido que daí não precisa todo esse trâmite de descartar. Mas para colocar... Só a máscara de tecido? Não sei se você vai falar... Eu não sei se você vai falar de outro tipo de máscara depois. Não, eu só coloquei sobre a máscara. Tá. É porque a máscara de tecido... a máscara de tecido a cada 2 horas tem que trocar. Então, independente de você trabalhar com isso ou não, o certo é trocar a cada 2 horas. E o tecido dela tem que ser duplo para ter bom efeito. Tanto a de TNT tem que ser gramatura 40 e dupla camada. E a de tecido também tem que ser dupla camada para ter efeito. Entendi. Mais pra frente eu vou falar de alguns modelos de máscara, mas essa parte de tipo de duração, de quanto tempo, eu não coloquei. Tá. Aí, no caso também, para lavar as mãos, não é simplesmente só colocar a mão e passar o sabão. Tem um passo a passo, que é molhe as mãos com água. 2, retire sabonete suficiente para lavar toda a superfície das mãos. 3, esfregue as palmas das mãos uma na outra. 4, esfregue as costas da mão esquerda com a palma direita, com os dedos entrelaçados e vice-versa. Esfregue palma com palma, com os dedos entrelaçados. Lave a costa dos dedos, fechando-os sobre a palma das mãos. Esfregue os polegares com movimentos circulares, usando a palma da mão oposta. Esfregue as palmas das mãos com a ponta dos dedos, fazendo movimentos circulares. Passe as mãos por água corrente. Seque bem as mãos com uma toalha de papel descartável. Use a toalha de papel para fechar a torneira. E as suas mãos estão agora seguras. Então, tem todo esse passo a passo para você ficar com a mão limpinha, certinha, sem vírus. Sim. Cuidados para a prevenção do Covid. Ainda não existe uma vacina para prevenir a infecção por coronavírus. As orientações de prevenção são as mesmas de outras doenças de transmissão via respiratória, que é evitar contato próximo com pessoas doentes ou com sintomas de infecção respiratória aguda, tosse, coriza e febre. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos, principalmente após ter contato direto com pessoas doentes e antes de se alimentar. Se não houver água e sabão, usar antisséptico para as mãos à base de álcool em gel. Usar lenços descartáveis para higiene nasal, nada de lencinhos de pano, e descartá-los logo após a utilização. Cobrir nariz e boca sempre que for espirrar ou tossir, de preferência com um lenço de papel, e descartar no lixo. Na falta de lenço de papel, preferir usar o braço para cobrir nariz e boca, evite cobrir com a mão, pois é mais comum encostar em outras pessoas ou objetos com ela. Se usar as mãos para cobrir, lave-as sempre após tossir ou espirrar. Evitar tocar em olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas. Manter o ambiente muito bem ventilado. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos, garrafas e talheres. Limpar e desinfetar objetos e superfícies que sejam tocados com frequência.
evitar contato com animais selvagens ou doentes, evitar cumprimentar pessoas com um aperto de mão. Prefiro um aceno acompanhado de um sorriso. Aqui, no caso, evitar contato com animais selvagens ou doentes. Eu coloquei, mas depois eu vi que não tem como o animal passar pra gente. A gente passa pro animal, né? Mas o animal não consegue passar pra gente. Na verdade, é tudo muito novo, né? Eu não sei em que país que eles fizeram um exame num gato, e aí esse gato estava positivo para corona. Então, assim, é difícil de falar. Mas, assim, os animais, eles podem ser um vetor de contato. Não que eles vão ter o vírus para eles, mas, por exemplo, eu tenho corona, aí eu vou lá e passo a mão no gato, porque eu tossi na minha mão, passo a mão no gato, aí aquele vírus vai ficar ali no gato. Então, se alguém logo em seguida for lá e pegar aquele... Então, assim, é mais por contato, sabe? Sim, tanto que na verdade, quando você, o indicado é se você sair passear com o animal, sempre voltar e limpar, né, a patinha, enfim. Sim. EPI necessário para o Covid-19. Aí eu coloquei, como você pediu para o profissional de saúde, eu coloquei só focar na área de saúde, tá? Aí, no caso, suspeitos confirmados e acompanhantes, que no caso estariam dentro do hospital. Que daí seria usar máscara cirúrgica, usar lentes de papel, que nem já foi dito, higiene nas mãos com água e álcool em gel 70%, e os profissionais de saúde, que é higienizar as mãos com sabonete líquido, também álcool em gel com 70%, óculos de proteção ou protetor facial, máscara cirúrgica, avental, luvas de procedimento, gorro para procedimentos que geram aerosóis. Observação: os profissionais de saúde deverão utilizar máscara N95 e FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerosóis, como, por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes de intubação, coletas de amostras nasotraqueais. Aí, no caso, seriam essa parte de observação seria mais para os profissionais de saúde que atuam na UTI, né? Sim. Pelo que e também tem os profissionais de apoio, né? Também a mesma coisa, higienizar as mãos, o álcool em gel de 70, gorro, óculos de proteção, máscara cirúrgica, avental. Na verdade, a maioria é a mesma coisa, né? Os EPIs. Só a máscara, né, que muda. Sim, só a máscara que muda. Bom, o cenário de EPI para os profissionais de saúde no Brasil. Eu peguei algumas matérias que eu vi na internet falando sobre esse cenário, porque não tinha nenhum artigo específico falando, então eu peguei um pouquinho do que eu vi na internet. Ao todo, são quase 5 mil denúncias de falta de equipamentos e elas vêm de profissionais de todos os estados do país. São pedidos de orientação e de fiscalização de norte a sul do país, em hospitais públicos e particulares. A escassez atinge até itens básicos como sabão. Então, pelo que eu vi, está faltando bastante EPI dos profissionais de saúde. Os relatos são de médicos, enfermeiros, profissionais de saúde com medo trabalhando sem os equipamentos de proteção individual. Os EPIs, essenciais para evitar a contaminação pelo novo coronavírus ou usando material inadequado, que no caso não adianta nada, né? Sim. Luvas, daí agora tem um relato, um dos profissionais que fez a denúncia. Luvas escassas, quase nenhum avental impermeável e N95, que seria a máscara, né? Não tem nenhuma. Estamos desesperados. Hospitais do Distrito Federal estão em falta de máscaras, álcool em gel e EPIs para lidar com Covid-19. Os profissionais de saúde pedem socorro. Outro denunciante. A falta de equipamento de proteção, como máscaras, aventais e luvas, além das intensas jornadas de trabalho, tem levado muitos trabalhadoras e trabalhadores da saúde a adoecerem, serem afastados e até mortos pela doença. Então, por conta de não estar se protegendo certinho, como eles estão na linha de frente, eles são as pessoas que mais estão sendo contaminadas pelo vírus. Sim.
Em relação ao fornecimento de EPI, quando se questiona quais equipamentos estão chegando para os profissionais de saúde, a resposta é de que 67% diz ter luvas nos locais de trabalho, 51% dos trabalhadores e trabalhadoras disseram ter máscara e 73% disseram ter álcool em gel. E 67% dos locais de trabalho informaram que têm equipamentos de proteção individual, mas que eles não são suficientes para a higienização conforme orienta a OMS. Aqui no caso, essa matéria estava falando essa porcentagem, mas é que essa porcentagem, perto do que está previsto para a doença, é pouca. Então, é como se não tivesse para eles. Tem tempo para acabar esses EPIs e não sabe quando vai ser reposto. Nossa. O governo já distribuiu cerca de 40 milhões de itens de proteção aos estados. A expectativa é conseguir outros 720 milhões de produtos, sendo 200 milhões de máscaras, mas ainda não há resultado das negociações. Então, na verdade, só está sendo falado, né? Mas ainda não tem nenhuma negociação desses equipamentos. Certo. Manejo dos EPIs dos profissionais de saúde que atendem Covid-19. Atender em salas arejadas, com janela aberta e porta fechada e com ar-condicionado ou ventilador desligado. Seguir as instruções de biossegurança, que seria a limpeza e desinfectação da sala antes e após o atendimento e dos instrumentais utilizados com álcool 70, ou hipocloreto de sódio 5%. O uso de máscara, avental, óculos, luvas, quando contato com aerosóis. A retirada dos EPIs deve ser dentro da técnica séptica, que daí seria aquele que eu falei de como tirar a máscara. Despejar os materiais descartáveis no lixo infectante. Usar máscara cirúrgica para atendimento ao usuário com sintoma respiratório. A máscara é o modelo PFF2 e N95. Somente está indicada aos procedimentos que podem gerar aerosóis, como coleta, nebulização, broncoscopia, aspiração, enfim. Evitar tocar olhos, nariz e boca. E higienizar as mãos com água e sabonete líquido ao utilizar álcool 70%, seguindo os 5 momentos. Antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento, após risco de exposição em fluidos biológicos, após contato com o paciente, após contato com o objeto tocado pelo paciente. Realize limpeza e desinfectação com álcool 70 de equipamentos utilizados para avaliação do paciente, que seria o estetoscópio, termômetro e superfícies, que seria a mesa do consultório, maçaneta. Então, toda vez que entrar e sair paciente, esses trâmites que têm que ser feitos. Solicitar a profissional de higienização a troca do lixo contaminado quando atingir 2/3 da capacidade de armazenamento do saco de lixo infectante ou ao final do período de trabalho. E daí, no caso, seria também, eu frisei a técnica séptica, que seria retirar a máscara puxando pelo elástico, cuidando para que não haja contato com a superfície externa, da mesma forma com as luvas e aventais. Porque se não tomar cuidado para tirar a máscara, não adiantou nada se você ter ficado com a máscara o tempo todo. Sim, E o cenário atual no Covid no Brasil e no mundo. No Brasil são 108 mil confirmados, recuperados 45.815 e mortes 7.343. Isso ontem. Infelizmente, escutei agora há pouco no jornal da região falando que de ontem para hoje batendo um novo recorde, né? De parece que mais de 600 mortes de 24 horas, alguma coisa assim. Nossa. Daí eu não fui ver mais em notícia, então daí esse é o cenário atual. Nossa, é bastante. E acabou. Certinho. Tá ótimo. Obrigada. Deixa eu abrir aqui minha aula. Então, aí, na verdade, a gente vê a importância, né, de nós, profissionais de saúde, de usar certinho o EPI. Sim. E a gente vê, né, como tá aí o cenário. Mas, na infelizmente, verdade, o Brasil é triste. O cenário de EPIs da área
os profissionais, nós também não tá tão fora, porque a gente também, se for procurar álcool em gel e máscara, a gente também não consegue encontrar para comprar também. Tá difícil, Realmente, a gente vai adaptando, né? Agora álcool em gel tem, mas nossa, há 3 semanas atrás não tinha, máscara não tem, né? Tem que Uhum. ser de tecido, então é complicado, é bem difícil. Você E tá até eu tava trabalhando vendo, normal? eu tô só caso de urgência, mas eu tô atendendo. Uhum. Tô atendendo em horário reduzido, aí geralmente eu atendo de máscara, gorro, óculos, ponho jaleco descartável, troco a cada paciente. Higienizo tudo com álcool, todos os equipamentos, maca, quando chega e sai, marco o paciente no intervalo de meia hora entre um e outro. Entendi. Aí eu não tô atendendo paciente grupo de risco, né? Só paciente que não tá no grupo de risco. Entendi. Mas é muito ruim. Porque, nossa, é muito ruim. A gente fica nervoso, tenso, sabe? Eu fico com medo. Todo tempo eu fico com medo de pegar nas coisas, sabe? Muito, muito E até chato. mesmo qualquer movimento que você faça, o paciente também fica com medo de você, um fica com medo do outro. Então tá todo mundo apreensivo, não tem como. É muito É. difícil. Complicado. E você já sabe a área que você quer seguir? Eu não sei, na verdade, eu gosto bastante de onco, assim. Só que a Ah, Ana legal. fala que eu com o idoso, ela falou que é pra eu seguir essa área, que eu me dou muito bem com o idoso. Eu também tô Ah, gostando, gente. legal. Eu nem imaginava que ia ter tanta paciência e gostar tanto, assim. Mas eu tô gostando. Eu não sei ainda qual eu vou seguir. Vamos ver qual vai tocar mais meu coração. Aham. Mas, É porque assim, mas agora é no estágio, né, que a gente consegue ver. é, mas assim, ó, agora que a gente tava pegando o jeito, aí parou. Falei, nossa, Mas depois a gente repõe, né, lá na frente. Você já sim, tinha sim. ido para o hospital? Não, ainda não. Ah, Eu ainda nem, bem, né? eu não fui nem na clínica ainda, eu só fiquei na comunitária. O meu primeiro grupo foi comunitária, daí a gente ficou acho que 3 semanas de estágio, aí já parou. Ah, é verdade. Foi bem começar a aula depois do carnaval. E comunitária é o quê? É asilo? É, a gente vai no Lar São Francisco, que é com pacientes portadores de HIV, e casas de repouso, que é com os idosos. Nossa, é pesado, deve ser difícil, né? Ah, Portadores de HIV. é bem difícil, assim. Os pacientes, principalmente os portadores de HIV, eles têm bastante. Eles têm outras patologias envolvidas também, sabe? Então, eles são bem dependentes. Mas com os idosos é uma Deve ser delícia. triste, né? É. Com idoso é gostoso. É bom. Ah, que legal. Não vejo a hora que volte. Ai, logo volto. Se Deus quiser, eu também não vejo a hora que volte. Vida normal, né? Ai, nossa, Muito, Deus o livre. muito ruim essa quarentena aí. Mas é bom, né? Faz a gente parar um pouco para pensar na vida, né? É verdade, isso é verdade. Às vezes é necessário. Você tá vendo minha tela? Tô sim. Então, ótimo. Então, agora a gente vai começar do começo, né? Primeira unidade. E aí a gente vai falar um pouquinho do que você já falou, né? Da conduta do profissional de saúde, principalmente focado mais em socorrista, atendimento emergencial. Todo, né, a nossa conduta, o que fazer, todos os EPIs. Então, ó, a conduta do socorrista, a gente vai falar sobre a proteção contra o risco, que é os EPIs, os objetos em orifícios e engasgamento, aí já entra nas ocorrências. E a injeção de Uhum. substâncias químicas, tá? Que é a unidade 1. Então, aí eu pergunto para você, você já se deparou com alguma situação em que a vida de alguém estava em risco? Você fala se eu já socorri alguém, se eu ajudei alguém que É, não. ou se você já viu. Já vi acidente, já, mas nada muito perto, assim, só de longe. Uhum, mas não que você tenha que parar para salvar É, alguém, não, isso não, isso não. para finalizar. Nunca viu ninguém passar mal, assim. Não, acho que não. Tá. Eu também acho que não.
E aí, o objetivo, na verdade, de toda a aula, né, é aprender as condutas para saber agir nas situações de risco e contribuir para a informação e saúde da população. Então, embora, assim, dependendo da área que a gente vai seguir, por exemplo, oncologia, idoso, né, pode ser que a gente pegue um pouco mais de ocorrência. Agora, se você seguir a área de estética, você não vai ter tanta ocorrência, mas você é uma profissional de saúde e você tem que passar a informação certa para a população. A gente vê muito isso, até a gente tem um grupo de fisioterapeutas de Indaiatuba, e a gente fez um outro grupo paralelo só para os fisioterapeutas passarem informação, sabe, para a sociedade, que é bem bacana. Então, eu, por exemplo, eu não atendo paciente com Covid, mas a gente tem esse grupo, então a gente sempre pesquisa, posta no Instagram, faz toda uma campanha de informações certas. Então, embora a gente não tenha contato, eu tenho embasamento, tenho que ter embasamento porque eu sou uma profissional de saúde, né? E a mesma coisa acontece não só na questão da pandemia, mas quando alguém passa mal, a gente tem um certo preparo melhor do que uma pessoa que não é da área. Sim. Então, por isso que a gente tem que saber mais ou menos o que fazer, né? E aí, a primeira atitude é pedir ajuda. A gente tem o SAMU, que é o 192, e o Corpo de Bombeiros, que é o 193. Você mora em Salto, né? Isso. Eu moro em Salto também. E aqui em Salto, eu acho que não tem o SAMU. Isso também não. A gente só tem o 193. Então, porém, ambos é a mesma coisa, são a mesma. Aí, no SAMU, quando a gente faz a intercorrência, quando a gente registra, liga, a gente tem os atendentes que fazem a triagem, eles fazem toda a triagem e já direcionam um pouquinho do que foi relatado para eles, para os profissionais que são treinados e capacitados. E aí depois eles chegam até a ocorrência e realizam todos os procedimentos necessários. Então, primeiros socorros consiste no ato de aplicar técnicas para vítimas de qualquer acometimento ao indivíduo, seja um acidente, um mal súbito, até a chegada de um profissional especializado. Então, é isso que o bombeiro faz, tira, né, o paciente do cenário ou espera uma UTI móvel, um médico chegar no local, visando evitar com que a situação se agrave e, principalmente, preservar a vida. Então, de sintomatologia, a gente tem os sinais, né? Então, os sinais, por exemplo, respiração, pele fria, pálida, pulsação, e os sintomas, que é formigamento, náusea, dor, tá? Diferença de sinal e sintoma. Sinal é tudo que a gente vê, e sintoma é tudo que o paciente relata. Tá? Tá. E aí, nisso, a gente observa sangramento, inchaço, ferimento, como amputação ou fratura. A gente vê também olhos, se estão turvos, vermelhos, se as pupilas estão dilatadas, contraídas ou assimétricas. A gente vê se tem algum tipo de objeto obstruindo nariz, boca e ouvidos. E vê também a cor e o aspecto da pele, se tem cianose ou edema. Então, aqui a gente tem que fazer essa avaliação. Na UTI, a gente faz bastante avaliação de pacientes em coma, o tipo de pupila, para ver o nível de consciência, né? Enfim. Então, a gente tem as isocóricas, que são as normais. A gente tem as mióticas, que geralmente é uma lesão do sistema nervoso central, que é a pupila que geralmente tem relação com o uso abusivo de drogas e toxinas. A gente tem a midriáticas, que geralmente é hipóxia severa, inconsciência, estado de choque, parada cardíaca ou TCE. E a gente tem as anisocóricas, que são as pupilas de um paciente que tem AVC ou TCE, que geralmente é em um olho só, né, que acomete metade do corpo. E aí, além das pupilas, a pupila serve para a gente analisar o nível de consciência e ver se teve alteração do sistema nervoso central, se tem lesão a nível do sistema nervoso central.
Além disso, para a gente avaliar o nível de consciência, a gente faz perguntas simples. Então, isso a gente mesmo que chega no local, até o bombeiro chegar, a gente já pode fazer uma triagem para detectar o nível de consciência. Muitas vezes, o paciente sofre o acidente e, às vezes, tem um período, tem a janela neurológica, que a gente chama. Então, ele bate a cabeça. Não sei se você lembra do cantor, filho do... acho que é do Leandro Leonardo, Pedro e Thiago, lembra? Um deles sofreu acidente. É um cantor aí. Ele sofreu acidente e aí, na época, foi um acidente muito grave, ele bateu a cabeça. Mesmo assim, ele conseguiu sair do carro, ligou para o bombeiro e aí depois ele já passou mal, ficou de coma meses, assim. Então, às vezes acontece da pessoa, logo depois ela conseguir conversar, falar, às vezes ligar para o socorro, e depois de um tempo ela entra em coma, tá? Porque geralmente isso tem relação com o edema cerebral. Então, até que não tem compressão cerebral, sabe? Até que o edema não se expande tanto, a pessoa tem um nível de atividade cerebral. Aí, depois que o edema toma conta do cérebro, as alterações das sinapses, elas diminuem, e aí a pessoa entra em coma. Então, muitas vezes a gente chega no local logo, por isso que é importante a gente avaliar o nível de consciência, porque às vezes a gente chega no local, a gente já consegue identificar, perguntar nome, dados, até que o bombeiro chegue, que às vezes o bombeiro chega, a pessoa não vai ter mais o mesmo nível de consciência. Então, a gente pergunta simples, né, nome, para a gente ver se a pessoa está orientada ou não. A gente analisa se a pessoa está com sono, fala mole, confusão mental, se fala coisas com coisas. E a gente tem 2 escalas de avaliar o nível de consciência, que é a escala de Glasgow e a escala de Jouvet. Você já viu alguma delas? Já, as 2. Então, a de Glasgow é a que a gente mais usa, que a gente mais usa em UTI, acidente. Peraí, deixa eu fechar minha janela. Meu vizinho tá ouvindo um funk. Vai perguntar, ó. Fala de primeiros socorros com Pedro Sampaio. Não dá, né? Não dá. Não convida. Não vai rolar. Pronto. Ó, e aí, na escala de Glasgow, a gente tem 3 parâmetros, que é o olho, a fala e a resposta motora. Então, a gente pede, né, para o paciente abrir o olho, ou a gente vê que ele abre o olho normal, ou se a gente dá algum estímulo doloroso, ele abre, ou não tem abertura nenhuma. Então, aqui está o score, que é o ponto, os pontos. Resposta verbal orientada, então, paciente normal, confusa, não fala, né, assim, meio confuso, meio aéreo, palavras inapropriadas, palavras incompreensivas e nenhuma. Então, aí a gente dá outro tipo de score. Resposta motora, geralmente paciente que obedece comando, tudo certinho, localiza a dor bem, movimento de retirada, flexão anormal e extensão anormal, ou nenhuma. Geralmente, quando tem os 3, né, 1, 2, 3 só, que é o mínimo, é o paciente em coma. E quando ele apresenta esse score sem uso de sedativo, é um dos indicativos de morte cerebral. Aí o total máximo é de 15, né, de uma pessoa normal. E quando a pessoa chega lá no hospital com 8, de escala de Glasgow, ela é entubada. Aí a gente tem essa outra escala, que é uma outra escala, mas tem o mesmo objetivo, que analisa a perceptividade, reatividade inespecífica, a específica e a autonômica. Então, mas é mais utilizada a outra, né? De Glasgow, né? Muito mais. Além de ser mais fácil, né? É bem mais, é bem mais fácil. Em hospital, UTI, para socorrista, tudo, eles utilizam mais essa.
É que às vezes tem paciente neurológico, então eles aplicam as duas escalas. Mas é difícil o hospital que prioriza essa escala. Uhum. E aí a gente tem a diferença entre a emergência e a urgência, que ambos os cenários o socorrista atua. A emergência é uma situação que traz risco de vida para o paciente ou intenso sofrimento, que ele precisa de um atendimento imediato. E a urgência é uma situação onde não tem gravidade, não há risco que compromete a saúde e a sua integridade física. Então, não corre risco de vida, porém, o atendimento ele é necessário. Então, aqui a gente tem um gráficozinho, né, explicando a diferença de emergência e urgência. Então, a emergência é considerada uma situação em que a vida, a saúde, ela é prioridade. Então, a vida tem uma ameaça. E na urgência não há risco de vida, porém, se transformar em emergência pode ser fatal. Então, a gente não consegue solucionar. Então, uma urgência pode virar uma emergência. Uhum. Geralmente, a emergência ela é de forma súbita e imprevista. Então, no caso de acidente, afogamento, enfim, é imprevisto. E a urgência, geralmente, é aquela pessoa que já tem uma certa patologia e aí piora. Tá? No caso, por exemplo, uma pessoa com Covid, ela já tem a patologia e vai piorando cada vez mais e acaba se tornando uma urgência. A emergência, geralmente as pessoas procuram um hospital e a urgência é um posto de saúde ou um atendimento ambulatorial. Uhum. E a solução deve ser imediata na emergência e a curto prazo na urgência. E aí agora você pode me falar assim, alguns exemplos de emergência e urgência? Eu já dei um spoiler aí, né? Já falei um pouquinho. Mas você pode me falar um pouquinho sobre... Dá um exemplo assim de cada, de urgência e emergência. Deixa eu ver. A emergência, por exemplo, uma pessoa chegar com uma hemorragia, é uma emergência. Isso. E a urgência é, por exemplo, uma pessoa chegar com uma pressão alta, se não tratada, ela pode se tornar uma emergência. Ótimo, isso aí. Bem. Aí, ó. Aqui, então, a gente vê, né, ó, alguns exemplos. Então, hemorragia, parada respiratória e cardíaca. E na urgência, a gente tem luxação, fratura, torção e dengue, tá? Exceto fratura exposta que tem hemorragia. Aí sim é uma emergência. Tá. Ou fratura perto de órgãos, que corre risco de perfurar. Então, a gente tem dois tipos, né, de atendimentos de socorristas, que é o 193 e o 192. Em cidades grandes, né? Aqui, eu não sei em Dayatuba se tem SAMU, deve ter. Mas aqui, Salto, Itu, essas cidades menores, só tem 193, não tem SAMU. Mas geralmente a gente chama 193 quando tem vítima presa em ferragem ou em local com risco de explosão. Quando tem incêndio, faísca, vazamento de substância, gases, líquidos, combustíveis, locais instáveis, como ribanceira, vala ou muros abalados. E o SAMU geralmente é onde tem a UTI móvel, a pessoa chega já com toda a estrutura de UTI, que é indicado para um paciente com mal súbito e emergência, ou seja, onde tem realmente o risco de vida. Polícia, a gente aciona quando tem ocorrência em prol da manutenção de ordem pública, ausência de um serviço especializado, violência. E a rodoviária federal a gente ativa quando qualquer tipo de intercorrência ocorre em rodovias federais. Isso é muito difícil da gente saber, né? Rodovia federal, a polícia rodoviária vem. E geralmente rodovia estadual ou municipal, geralmente ativa o corpo de bombeiros. Mas geralmente quando a gente liga para a unidade errada, eles direcionam. Isso eu não sabia. Acontece. Você já teve que ligar alguma vez para alguém? Para o corpo de Não. bombeiro? Tá. Quando vejo acidente na estrada, eu sempre ligo. E até quando tem cavalo na estrada também, na estrada de Salto e tudo direto tem cavalo.
E aí é muito perigoso, né? Aí eu sempre ligo. Eu não sei se alguém faz alguma coisa, mas pelo menos eu ligo. Pelo menos essa parte você fez. Minha parte eu fiz, né? E aí, em caso de óbito, não há pressa. Porém, é muito difícil a gente saber se realmente a pessoa está morta ou não, né? Só um socorrista mesmo. Porém, o socorrista não tem tanta pressa. Aciona imediatamente a polícia militar para investigação, perícia, e a gente não pode tocar, mexer, mudar nada de lugar que esteja na cena. Então, resumindo passo a passo. Quando a gente tem um cenário aí de urgência ou emergência, a gente observa a região do acidente, as pessoas, tenta manter a calma o máximo que a gente conseguir. A gente presta atenção aos detalhes e procura inferir tudo o que está acontecendo, tudo que aconteceu, demonstrando domínio sobre a situação. Depois que a gente manteve a calma e tentou passar a calma para as pessoas, aí a gente analisa o local, vê a presença de risco, tanto para a gente, né, socorrista, quanto para a população, como incêndio, e tornar o ambiente mais seguro possível. Isolar a área, né, os curiosos de plantão, evitando novas ocorrências e o contato com o público. Lembrando que tudo isso tem que acontecer muito rápido, né? O socorrista chega, já vai, faz uma coisa atrás da outra. Depois que manteve a calma ali das pessoas, isolou o local, vai para a vítima. Aí transfira sentimento de segurança, firmeza e tranquilidade para a vítima, orientando para que ela fique imóvel. Pergunta o nome dela, como ela está se sentindo, procure sintomas e avalie o estado da vítima depois. Então, depois disso, avalia os sinais, a frequência cardíaca, respiratória, vê os olhos, né, a pupila, ouvido, se tem um objeto, alguma coisa, nariz, se tem obstrução de nariz ou boca, analisa a mão e pele. E depois a gente aplica a escala de Glasgow para ver o nível de consciência. E aí, por último, pede socorro. Então, a gente liga para o serviço especializado mais adequado. Então, se é a Polícia Federal, se é o SAMU, se é a polícia normal, a gente tenta analisar e ver. E não hesite em recrutar mais socorristas para auxiliar em todo o processo de atendimento. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não, por enquanto tá tranquilo. Então, falou a diferença, né, de as pessoas que podem prestar a assistência, de todos os órgãos, né? Falou de como é o passo a passo quando a gente tem contato com algum tipo de urgência e emergência e a diferença entre urgência e emergência. Então, agora que você sabe o passo a passo, né, que a gente acabou de falar, eu te pergunto: você está andando na rua e presencia um atropelamento. Você se aproxima da vítima e, como ela está consciente, não está sentindo nenhuma dor, quer logo se levantar. Mas você a viu abatendo a cabeça no asfalto. A sua conduta perante o fato? Então, eu ia pedir para a paciente manter a calma, né? Por mais que ela esteja consciente, ficar imobilizada, não se mexer até chegar o socorro. Ia verificar o local para ver se não tem nada, né, que possa prejudicar a saúde dela. Como é um atropelamento, eu iria sinalizar o local para não ter perigo de ocorrer mais atropelamentos. Ia conversar com a vítima, né? E ver o estado que ela está e chamar o socorro. Ótimo, isso aí. Muito bem. Perfeito. E aí, agora vem as perguntinhas. Com base no conteúdo estudado, elencamos um passo a passo no atendimento inicial em primeiros socorros, priorizando ações. Então, ordena cada um deles. Peça socorro, comunique-se com a vítima, verifique o local, mantenha calma e avalie o estado da vítima. Qual é a alternativa correta? Mantenha a calma.
Não, verifica o local, depois comunique com a vítima, avalie o estado da vítima e peça socorro. Então, Então é a letra C, eu né? acho Você falou. isso. Ótimo, muito bem. 2. Por que o socorrista deve manter a calma durante o atendimento? Para dar exemplo, para conseguir ouvir o barulho da ambulância, para conversar com a vítima, ao mesmo tempo que isola o local, para prestar atenção nas condições e nos riscos do ambiente e do estado da vítima, e para dar exemplo aos curiosos. Qual é a alternativa certa? Para conversar com a vítima ao mesmo tempo que isola o local? Certo, muito bem. E 3, um homem sofre um infarto em um shopping e você fica encarregado de pedir o socorro. Que tipo de serviço que você solicita? Serviço de atendimento móvel de urgência ou resgate? Acertei. É Fiquei na B. É que na dúvida. verdade, sim, é que na verdade, como aqui ele tá. Na verdade, o infarto, né, geralmente tem um risco maior para a saúde, então geralmente a intervenção de unidade móvel. Mas como aqui a gente não tem, a gente sempre chama o bombeiro. Então, por via das dúvidas, o SAMU é o mais indicado. Uhum. Certo? Alguma dúvida? Não, tudo tranquilo. Tranquilo, né? Então, agora a gente vai entrar na aula 2. Então, aí a gente já entra um pouquinho mais em EPI, né? Seria a proteção contra riscos de contatos e riscos biológicos, que é a unidade 1, seção 2. Então, aí a gente tem, o risco biológico. O risco nada mais é do que algo que pode comprometer a nossa segurança, a nossa saúde. Biológico se deve ao fato de ter agentes micro-organismos, patógenos ou agentes patogênicos, que são vírus, bactérias. Isso é um risco biológico. Uhum. Geralmente a gente tem isso através do fluido intracelular, intersticial, do linfa e plasma sanguíneo. Também da secreção, por exemplo, o Covid é pela secreção, que é o sinônimo de todo o fluido que sai do nosso corpo de maneira não espontânea. Secreção nasal, sangue, através da diarreia, esperma, vômito, espirro. E aí, quando a gente tem presença desses riscos, a gente tem uma pirâmide para ação. Então, a gente tem que ter ação de segurança, precaução e contenção do risco. Tudo isso para a gente combater essa exposição ao risco. Em 1954, a gente teve o primeiro contágio acidental de profissionais de saúde pela AIDS. Isso acontece, e a gente está vendo, né, no meio da pandemia, a gente está vendo os profissionais de saúde serem afetados. Sim. Isso é muito triste. Em 1987, foi elaborado precauções universais. Então, foram alguns protocolos, principalmente no contágio do HIV, HBV e HCV. Tanto prevenção da população, para não multiplicar o vírus, como manejo de profissionais de saúde em relação ao vírus. E aí a gente tem as precauções padrões. O que é? É um conjunto de recomendação para prevenir acidentes ocupacionais e o risco de contaminação com agentes patogênicos durante o atendimento à vítima. Então, a gente tem uma manipulação cuidadosa dos instrumentos de procedimento com objetos pérfuro-cortantes, né, que possam passar o vírus para a gente.
E a gente tem o descarte dos materiais utilizados nesse perfil de paciente em locais apropriados. Em hospital, eu não sei se você já viu, tem o lixo hospital, clínica, tem o lixo preto e o lixo branco. Então, o lixo branco coloca-se tudo que pode ser contagioso, gases, essas coisas, e o lixo preto coloca para outras coisas normais. Ah, sim, lá no lar, como são pacientes com HIV, né? Lá tem também bastante lixo branco para colocar as Isso. luvas depois que usa. Muito bem. E aí, assim, a base de tudo é ter uma boa vacinação. Então, quando tem vacina, a gente acaba prevenindo, né? Principalmente os profissionais de saúde, né? Para você fazer o estágio, provavelmente teve que apresentar, né, a carteirinha de vacinação. Sim. Então, por isso, tá? E a vacina que a gente mais tem aí para imunização é a tríplice bacteriana, que previne a coqueluche, difteria e o tétano, e a vacina da hepatite B. E mesmo com esse esquema de imunização completo, a gente ainda tem riscos. Aí, de novo, né, a importância de lavar bem a mão, com todos os protocolos aí, procedimento. Lavar todos os dedos, a unha, o punho, tudo certinho. Uhum. E aí a gente tem que lavar as mãos antes do contato do paciente, antes da realização do procedimento, após a exposição a fluidos corporal, após o contato do paciente e após o contato com áreas próximas ao paciente. Quando a gente lava a mão, a gente diminui muito o índice de infecção hospitalar, o índice de nós mesmos adquirirmos, né, qualquer tipo de doença através da higiene da mão. E além da lavagem da mão, a gente tem as proteções de barreiras físicas. Então, luva, sobreluva, que é uma luva que coloca em cima da luva. A luva, a gente tem a luva normal, que é a luva cirúrgica, Uhum. e a luva de procedimento e a luva cirúrgica. Tá? Então, a gente tem a normal e a gente tem uma que, eu não sei se você já teve contato também, acho que na aula de respiratória você já deve ter visto, que é uma luva que tem todo o jeitinho certo de colocar. Ah, sim, a Andresa mostrou pra gente. Isso, aí na hora que aspira paciente, aí coloca essa luva, onde vai ter contato com o paciente e a mão tem que ficar bem estéril. Aham. Aí, acima do nosso jaleco, a gente coloca um avental descartável, a máscara N95, que é a mais segura. A gente tem o protetor auricular, o óculos protetor e a touca. Geralmente essa touca ela é impermeável. E também, né, hoje em dia coloca mais o protetor facial. Ah, sim. Além de tudo isso, coloca o protetor. E aí, às vezes acontece uma exposição acidental. Então, a orientação primordial é lavar imediatamente o local com água e sabão. Mucosa afetada também, lava-se imediatamente com água corrente ou soro por diversas vezes. Vamos lá, e agora você vai me responder aí um caso de uma pessoa que começa a vomitar no ônibus e você imediatamente inicia o atendimento de primeiros socorros. Como está a caminho de casa, você não tem EPI, mas tenta se proteger as vias respiratórias com um lenço de pano. Acidentalmente, um pouco de vômito espirra em seus olhos. Assim que o ônibus para, vocês descem e há uma ambulância esperando o paciente. Como você é da área da saúde, tem consciência de que entrou em contato com o olho, deve iniciar uma conduta para a própria segurança. O que fazer? Ah, aí nesse caso, bom, Isso. e como teve contato, eu ia lavar as mãos, e como caiu no olho, eu não sei o que eu iria fazer como caiu no olho. Lavar o olho também, com água e sabão, de forma abundante. E Uhum. relatar isso para os profissionais de saúde, para os socorristas, tá? Tá. Porque aí, geralmente, o que eles fazem quando tem algum tipo de contato, assim? Eles pegam seus dados
E aí, no hospital, eles vão fazer tipo uma triagem para ver se a pessoa tem alguma doença. E se ela tiver, por exemplo, HIV, eles vão pegar os seus dados e vão te comunicar para você fazer todos os procedimentos necessários. Então, por isso que é bom a gente falar para ter esse feedback depois. Alguma dúvida, então, até aqui? Não, tudo tranquilo. Tranquilo. Então, vamos entrar nas perguntinhas. Ao expor a mucosa do seu nariz ao sangue de outra pessoa, você deve assoar o nariz, lavar imediatamente com água e sabão, inclusive com soro, lavar abundantemente com água, realizar um corte interno para retirada da região contaminada, ou não precisa fazer nada? Lavar abundantemente com água. Certeza? Ou lavar imediatamente com água e sabão, inclusive com soro. C, lavar abundantemente com água. Ufa, acertei, então você me deixou Acertou. Quais as vacinas dos profissionais devem ser mantidas em dia pelo profissional de saúde? HIV, HBV, HCV, hepatite tríplice, hepatite e tétano. Qual delas? Eu acho que é hepatite B e tríplice bacteriana. Isso mesmo. Afinal, ainda a gente não tem, né, vacina de HIV. Então, é a letra C. E a terceira questão, qual o principal acometimento que trouxe visibilidade para as técnicas de biossegurança na área da saúde, que a gente falou no começo da aula? Foi o primeiro relato de contágio acidental com HIV por um profissional de saúde. Foi o primeiro relato de contágio acidental por HBV. Foi a disseminação da AIDS. Foi o fato de nunca ocorrerem acidentes envolvendo risco ou o início da disseminação da hepatite B? Contágio acidental de HIV. Certinho. Muito bem. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Tô achando que a gente vai terminar todas as unidades assim, né? Antes de terminar a aula. A gente vai ficar mais adiantado que o AVA. A gente faz assim, ó. Hoje a gente termina 1.3, aí na próxima aula a gente faz a 1.4 e entra na 3.1, tá? Tá. Eu acho que a gente tem mais... Depois de hoje, né? A gente tem mais 1, 2, 3, 4... 5 aulas depois de hoje. Então, dá pra gente terminar o conteúdo e fazer bastante trabalho. Vai ser produtivo. Aí, no caso, a prova vai ser de tudo ou da 3 e 4 só? Que como de tudo? Tá. Vai ser de tudo, só que não vai ser prova 1 e 2, né? Vai ser tudo dentro da unidade 2. Que, na verdade, a gente começou a fazer aula uma semana antes da semana de prova. Então, aí é meio, né? Não tinha como a gente aplicar a prova. Aí eu usei a nota do trabalho que você fez para a prova. Entendi. Que eu até já postei, não sei se você chegou a ver. Não vi. Vou ver depois. O semestre, daí você fechou o bimestre, né? Só que em vez de prova foi a nota do trabalho. Aí nessa segunda prova, que vai ser do segundo bimestre, vai cair o conteúdo de tudo daí. Tá. Então, ó, a gente começa aí a sessão 3 da unidade 1, falando sobre objetos de orifício e engasgamento, que é uma das ocorrências mais comuns que a gente tem. Principalmente em idoso, bem comum. Então, geralmente tem o chamado do socorro, que é: alô, ele comeu uma azeitona com caroço e ficou roxo. Dei um soco no pescoço, mas não deu certo.
Então, para a gente entender um pouquinho de esmagamento, a gente tem que lembrar da anatomia do sistema respiratório. Lembrando, né, que a gente tem a divisão das vias aéreas superiores e inferiores. Na superior, a gente tem o nariz externo, cavidade nasal, laringe, faringe e parte superior da traqueia. E nas inferiores, a gente tem a traqueia, brônquio, bronquíolos, alvéolos e pulmão. Lembra? Lembro. Ótimo, tem que lembrar, hein? Né? Tá fresquinho aí, né? Mais ou menos. Viu? E você tá conseguindo estudar na quarentena? Tô, né? Tô pegando um pouquinho. A Ana passou também bastante caso clínico pra gente, daí eu fico refazendo pra não ficar tão. A hora que voltar, voltar tão enferrujado. Ah, legal, isso é bom. E você volta lá no lar, será, né? Agora ninguém sabe, né? Tem que... Então, e automaticamente também tô em fase de TCC, então tem que estudar um pouquinho todo dia. Todo dia. Você vai fazer TCC de quê? Eu tô fazendo saúde da mulher, atuação da fisioterapia pós-mastectomia. Ah, bacana, hein? Muito legal. É, Porque aí você já pegou 2 temas, né? Saúde da mulher e onco, né? Isso é então, legal. mas aí como é muito amplo, daí enfatizei mais em cinesioterapia para amplitude de ombro. Ah, muito bacana. Muito legal. Depois ficar pronto, você me manda. Tá, mando sim. Eu mandei até pro Du essa semana para ele dar uma. Porque pelo AVA é muito vago, né? O retorno que eles dão. Aí, É, e assim, aí, é uma coisa que fica a dica para vocês, assim, ó, porque isso eu vejo muito quando eu vou avaliar TCC. Às vezes o aluno não, o AVA realmente assim não tem, não é assim, é muito TCC para eles, então assim não é tão específico para o que o professor da unidade está ali perto, então ele pode te orientar bastante também. aham. Então, eu sempre falo assim para todo mundo que tiver a oportunidade de mandar para o professor da área, mandar para algum professor para ver, porque lá na hora da avaliação é a gente que vai estar lá. E muita Então, coisa a gente pega ali na hora. Se o aluno sim. tivesse interesse em pegar algum professor, sabe, para perguntar tudo, ele não seria prejudicado. Então, isso é muito bom que você fez. Então, na verdade, assim, as pessoas, a Naila, né, como é saúde da mulher, ela também me deu várias dicas, tanto que foi até ela que falou para mim focar em uma parte só, porque é muito amplo. E o Du sempre eu mando para ele, ele fala, ó, melhora isso, inclui isso, daí ele sempre dá umas dicas, ele é muito bom. Bacana. Não, isso é ótimo mesmo. Precisa. É. Isso é bom. Então, vamos lá. Agora que a gente relembra, então, o sistema respiratório, vias superiores e inferiores, a gente tem também a deglutição, né, que acontece pela orofaringe, depois a epiglote fecha e vai para o esôfago. Então, engasgo, né, quando entra pelo buraco errado, que a gente fala, líquido Aham. ou alimento. Como mecanismo de defesa, vem a tosse para tentar expelir aquela substância ali, né, das vias aéreas. Então, a gente tem uma lesão ou obstrução, isso vai impedir a troca gasosa. Esse fator aqui leva a uma asfixia, que leva a uma parada cardiorrespiratória, diminui o oxigênio nas células, todos os órgãos sofrem, porque diminui o oxigênio, e acontecem as sequelas. Então, geralmente, sequela é o paciente neurológico, tudo isso, tá? Uhum. Quando isso acontece, a gente liga para o serviço especializado, que a gente viu na aula anterior, inicia as técnicas de desobstrução, quanto mais rápido, melhor, e às vezes até quando a gente liga, o próprio atendente já vai orientar a gente o que fazer. Aham. Pedir para o assistente tossir de maneira intensa, caso esteja consciente, para tentar expelir o que está ali dentro. E caso permaneça engasgado, a gente realiza a manobra. Essa manobra é a manobra de Heimlich, que é, não sei se você já viu já na aula. Sim, já vi. Ah, então vocês fizeram na prática? A gente já fez.
Só não lembro Ótimo. que matéria que é, mas foi até com a Angélica, ela tava passando pra gente. Ah, bacana. Então, a manobra de Heimlich é para tentar desobstruir, né? Que a gente aperta aqui, ó, o diafragma e faz um J. Então, é meio que a gente ergue a pessoa assim para tentar formar esse vetor de J. Uhum. Na gestante, a gente faz em cima da barriga dela. Então, a gente aplica a manobra no centro do tórax, no mesmo sentido. E no bebê, a gente faz esse procedimento aqui. Vira ele de decúbito e faz aqui, ó, nesse sentido. Uhum. Em caso de coisas pequenas, poeira, carvão, areia, grão, semente ou até mesmo inseto, narina. Quando é na narina, a gente expira pelo nariz, tampando a narina oposta para sair, né? No ouvido, aplicar gotas de azeite ou óleo para sair. E nos olhos não devem ser esfregados. Nos olhos, a gente segura a pálpebra superior, puxa a outra para baixo e a gente tenta deslocar a partícula que está ali dentro do olho. A gente joga água e pede para o paciente ir piscando conforme a lavagem, para aquela partícula se deslocar. Puxa para baixo a pálpebra inferior, virando para cima a superior. E ao identificar o corpo estranho, tenta retirá-lo com cuidado com o cotonete. Aqui, ó. Aí eu te pergunto de novo, ó. Seu amigo e você estão no cinema e ele engasga com uma pipoca. Qual conduta você deve tomar? Eu tenho que pedir pra ele tossir. Se mesmo tossindo ele não conseguir desengasgar, né? Aí eu tenho que fazer a manobra nele. Que daí, no caso, Ótimo, isso aí. formar o J. Isso aí, muito bem. Outro caso, ó. Uma gestante tenta abrir uma garrafa de plástico com a boca e acidentalmente engole a tampa. Ela tenta tossir, mas quando pensa nos riscos para a saúde do seu bebê, fica nervosa e não é capaz de aplicar em si mesmo a manobra de desengasgo. Como você ajudaria a vítima? Bom, eu ia tentar acalmar ela e aplicar a manobra, mas de forma diferente, no centro do tórax. Isso aí. Eu vou por aqui uma manobra para a gente ver. Passar um videozinho para a gente ver essa manobra. Acho que você não consegue ouvir, né? Não. Vou narrando. Então, a coxa abaixo das nádegas, encaixa a perna. Então, realiza movimento para dentro e para cima. Diminui o volume e a pressão.
Então, as manobras elas são repetidas até que a vítima perca a consciência ou o objeto é expelido. Uhum. Certo? Certo. Você já precisou fazer a manobra em alguém? Não, nunca precisei, não. Não. Deixa eu ver. Vou agora abrir uma para bebê, tá? Pra gente ver. Ela vai falar como desengasgar um bebê. Pode visualizar ou não. O que importa é identificar o sintoma. Agora vai passar a manobra. Bebê de frente. E a mão forte é onde vai fazer a manobra. E a outra segura. Ela vai simular o engasgo. Faz a letra V na mão não forte. Depois que fez a V, vira ela de barriga para baixo. E com a mão forte e com a criança apoiada na perna. Golpeia 5 vezes entre as escápulas. Só fazer o golpe. 5 vezes. Depois que fez isso 5 vezes, vai observar se saiu fragmento ou não. Se não resolveu, apoia com a criança na posição e faz pressão com 3 dedos na direção do tórax do mamilo. Mais 5 vezes. E aí, se não resolver, ligar para o serviço de emergência. E continua fazendo até chegar. Certo? Certo. Então, com a mão que não é tão forte, faz o V na boca, vira ele de barriga para baixo, estabiliza ele com a perna e faz o golpe entre as escápulas 5 vezes. E se não saiu, apoia a cabeça, desvira. Se não saiu, vai lá na linha dos mamilos, no meio, e aplica os golpes com os dedos. Certo? Certo.
E agora a manobra para grávidas. Ele vai explicar e vou passar aqui. Ó, se ela tá passando mal, não consegue tossir e nem falar. Aí, assim que identifica que ela tá assim, notifica o bombeiro. E depois posiciona, explica para ela que vai fazer uma manobra nela. Então, tem as alterações que faz por ela ser gestante. A perna é a mesma, ó. Abre, posiciona a coxa no quadril. E posiciona a mão em cima de onde termina a barriga. No processo tifoide. E depois faz a compressão. Para dentro e para cima também. Nossa, engrávida dá uma aflição. Né? Deve ser horrível. Adulto, ó, 2 dedos acima de umbigo e na grávida em cima da barriga. E aí fala que a gestante tem chance maior de engasgar no último trimestre da gestação. Certo? Certo. Então a gente aprendeu, ó, manobra em adultos normais. O dedinho geralmente pega no dedão, aí sobe, o dedinho pega, sente o umbigo, aí abre a mão, de modo com que o dedão aqui, a parte superior fica perto do diafragma e aperta, fazendo um movimento estabilizando a perna nossa com o quadril do paciente. Gestante, então, é acima da barriga, em J também. E na criança, aquele procedimento aqui nas costas, depois vira e na frente. Então, vamos lá. Vamos para as perguntinhas. Primeiro, qual é a estrutura responsável por impedir a entrada de alimento no trato respiratório? Narina, faringe, epiglote, laringe ou língua? Epiglote. Ótimo, muito bem. Identifique a alternativa correta sobre a manobra de Heimlich. A. Desistir da manobra caso o corpo estranho não esteja expelido após 5 compressões. B. Permanecer realizando o procedimento até que as vias aéreas sejam desobstruídas ou até chegar o socorro. C. Comprimir sempre o tórax da vítima, independente da sua condição física. D. Abaixar a cabeça para evitar asfixia. Ou E. Realizar apenas uma tentativa. Qual é a certa? A B. Isso aí. Tudo bem. E a última questão. Qual a conduta correta de atendimento inicial ao cair uma limalha de ferro em olho humano? Pedir para a pessoa não piscar, para não ferir ainda mais os olhos. Segurar a pálpebra superior e puxar para baixo, deslocando a partícula. Lavar e esfregar o olho de maneira exaustiva até eliminar a partícula. Retirar imediatamente os corpos estranhos. E permanecer com os olhos fechados. Segurar é a B. Isso aí, muito bem. Certo? Alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo? Tudo tranquilo. Ótimo, então. Então, vamos parar por aqui. Eu vou te passar um trabalhinho, tá?
Tá. Para você fazer na próxima aula. Daí hoje a gente na próxima aula a gente termina a 1.4 e começa já a unidade 3. Tá. O que eu queria que você fizesse, estou te passando um monte de trabalho, né? Aproveitar, né, a quarentena. Então. Tem que aproveitar. Ó, o que eu queria que você fizesse, 2 trabalhos, na verdade. Seria um vídeo. Nesse vídeo, 2 vídeos. Esse vídeo para a gente divulgar para a população, tá? Então, você vai elaborar um vídeo. Não precisa nem mostrar seu rosto em um deles, né? O outro acho que vai ter que mostrar. O primeiro vídeo, você vai ensinar as pessoas a lavar a mão do jeito certo. Porque muita gente coloca a mão lá e não lava direito, tá? Então, a gente tem todo esse protocolo que a gente viu. E a gente vai ensinar as pessoas, no sentido de educar as pessoas. E o segundo vídeo é como usar a máscara do jeito certo, tá bom? Tá. Então, é no manusear perto ali, lavar a mão antes. Depois que... É muito comum a gente ver as pessoas na rua, né? Usando máscara errado. Às vezes a pessoa tira a máscara, coloca em algum lugar, depois usa de novo. Ou então ela deixa ela abaixada no queixo. Exatamente. Então, aí seria mais um vídeo educativo para a gente divulgar para as pessoas a fazerem as coisas do jeito certo. Tá. Tá? Beleza. Aí você grava em videozinho separado e aí a gente divulga, depois a gente passa para frente esses vídeos, se você permitir. Não, permito sim. Beleza, pode deixar. Então, bem blogueirinha. Eu vou fazer até uma make. Isso aí, arrasa no look, na máscara, né? Pega a máscara mais bonita que você tiver e faz. Certo? Alguma dúvida? Não, foi tudo tranquilo. Então tá bom. Aí você faz o vídeo, se você tiver alguma dúvida, você vai me falando, a gente vai se falando. Tá, beleza. Tá? E aí na próxima aula a gente termina tudo certinho. Tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Bom descanso. Até semana que vem. Obrigada pra você também. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até.